Ó, tá gravando para você poder ter depois. Meu Deus do céu. Antes de mais nada, boa noite a todos. Vou me apresentar rapidamente aqui. Eu me chamo Robson, eu tenho 24 anos. Eu trabalho, sou engenheiro, aspirante a teólogo, e nas horas vagas eu brinco de ser designer. E essas horas vagas têm ocupado a maior parte das minhas noites. O Gustavo, eu conheci o Gustavo ali na confraternização que a gente teve dos nossos DNA e tal, e sei lá, mano, a conexão parece que bateu muito rápido, assim, mano. Ele acabou me chamando para falar um pouco com vocês sobre a história do cristianismo. Hoje, como eu falei, vai ser um pouco diferente, vai ser até um pouco rápido, mas as próximas aulas eu acredito que vai ser um negócio bem mais profundo e intenso para todos nós. O Gustavo, ele perguntou para mim do que eu mais gostava, né, nesse campo teológico e tal. E aí eu peguei e falei para ele, assim, mano, o que eu mais gosto no campo teológico de tudo, assim, é a história da igreja. E por que eu gosto da história da igreja? Sim, eu tenho diversos motivos, eu tenho muito motivo para falar o porquê eu gosto da história da igreja, mas o principal deles é porque eu acredito que é o algo naquilo que a gente estuda, assim, teologia e tal, mais aplicável para nossas vidas, cara, mais aplicável para o tempo presente, mais aplicável a qualquer coisa que se fala de igreja. E pode ser até estranho você falar que a história da igreja pode ser mais aplicável do que aquilo que a gente está vivendo, enfim. E para isso, para você ter ideia, assim, um termo que um teólogo que chama Mark Bloch, ele define de história, ele fala assim, ó, a história configura-se no campo de conhecimento que estuda o tempo, mas essencialmente os acontecimentos e transformações ocorridas no tempo. Ou como ele dizia, né, história é o estudo do homem no tempo. Ou seja, história não é só um monte de informação que é jogada para a gente sobre algo que aconteceu no passado. Não, mas é aquilo que o homem fez no passado e, de alguma forma, vai refletir diretamente no futuro. Ou seja, há mais da história, há mais do nosso presente, há mais daquilo que acontece no nosso presente no passado do que no próprio presente. Talvez ensinar errado para a gente que assim, o nosso futuro ou que aquilo que a gente está fazendo agora é só resultado do agora. Mas não, cara, é muito resultado do passado e não só do nosso passado. O nosso passado, assim, ele interfere minimamente naquilo que a gente vai viver pessoalmente. Mas a gente é um ser social, a gente vive no mundo. Então a história vai refletir como vai ser o mundo, entendeu? Então, assim, eu acho que como igreja é importantíssimo a gente saber a história. Para quê? Para a gente saber como agir como igreja. Tem uma frase que eu gosto muito, uma frase não, uma coisa que o pastor Lipão disse, ele pegou e falou assim, questionaram a eles a respeito do que tem acontecido com a igreja, dos movimentos, enfim, de uma porrada de coisa. E aí o Lipão, ele pega e fala assim, olha, a história da igreja já tem mais de 2000 anos. Não vai ter mais nada de novo. Tudo que tinha da história da igreja está lá, está registrado, tem 2000 anos de história, tem a Bíblia, tem tudo isso lá. Não adianta a gente querer reinventar a roda. É a gente seguir o que os homens do passado fizeram e aplicar no presente. Ponto. Então, para mim, a história da igreja é importante para isso. Eu acho que grande parte da nossa falha como instituição religiosa, ela se dá por justamente nós não conhecermos as nossas raízes, os nossos pais, da onde a gente vem, da onde como foi fundada a nossa fé, enfim, todo esse tipo de fator. Para mim, hoje, é assustador, tanto como um cristão mesmo, frequentador de uma igreja, de uma comunidade local, de um DNA que a gente está em família ali conversando, falando a respeito do evangelho, mas principalmente como um estudante de teologia, né, eu me formo esse ano, é assustador ver uma instituição religiosa, eu tenho dificuldade de falar igreja assim, desse tipo, porque para mim igreja é um negócio mais, uma parte mais espiritual, enfim. Como instituição religiosa, a gente não conheceu um Martinho Lutero, a gente não conhecer um Agostinho, a gente não conheceu o próprio Calvino, que eu estava falando com você. Para mim, assim, eu respeito, eu não julgo,
E eu acho que nós, como seres, como cristãos sociais, cristãos civis, vamos assim chamar, a parte de baixo da comunidade cristã, eu acho que nós não temos tanta responsabilidade, é mais dos nossos líderes, mas eu acho assustador a nossa instituição religiosa, a instituição religiosa brasileira, ser tão defasado no assunto concernente a esses homens, sabe? Eu me lembro quando eu estava na minha antiga comunidade de fé, acho que não tem problema citar aqui, eu era da Assembleia de Deus, e só que assim, eu não... eu fugia um pouco das normas ali, de como funcionava a forma de estudar, enfim, eu acho que o Gu entende um pouco disso aí, mas fugi um pouco dessa norma aí. E como eu tinha facilidade assim com a liderança dos nossos jovens, porque na época eu era mais jovem, a gente fez um congresso, os eventos da nossa igreja chamavam congresso, né, na Assembleia de Deus, em homenagem à Reforma Protestante, mano. Só que ninguém sabia o que era a Reforma Protestante, mano. Ninguém conhecia a Reforma Protestante. Ninguém sabia que era o pai da Reforma, ninguém sabia os pilares da Reforma, ninguém sabia o porquê da Reforma. Enfim, isso é assustador, porque foi dali que a gente saiu, cara. Basicamente a gente falar que nós não sabemos quem é nosso pai e nossa mãe, sabe? A gente nasce da nossa mãe ali, a gente vive uma vida toda com elas ali, e a gente fala, mano, não sei quem é meu pai e minha mãe. Basicamente, a gente conhecer, é isso que a gente está falando, a gente nasce da reforma. E se a gente não sabe o que é reforma, a gente está falando, mano, eu conheço meu pai com a minha mãe. Então, isso me fez amar cada vez mais a história da igreja. E quando eu me deparei com o assunto de forma mais profunda, eu vi que não é só isso, não é simplesmente conhecer a reforma. Vem do contexto lá literalmente de Jesus, naquela questão greco-romana, na cultura helenística, em todo esse plano de fundo, e até hoje reflete. E isso me fez ir mais profundo na questão filosófica, enfim, e perceber como a influência de Aristóteles, de Platão lá está envolvido lá. E até hoje, literalmente, meus amigos, guarde isso que eu vou falar para vocês. Os ensinos lá de 2000, dessa galera aí que é meio tantando a cabeça de Aristóteles, Platão, essa cultura helenística, a parada greco-romana, até hoje, até nos dias de hoje, tem interferido nos nossos costumes, na nossa cultura, na nossa forma de fazer política, na nossa forma de fazer negócio, na nossa forma de fazer qualquer coisa que esteja relacionado à nossa vida moderna. Então, assim, eu me apaixonei pela história da igreja. E eu percebo que nós temos falhado como instituição religiosa porque nós não conhecemos a história da igreja. E assim, para começar esse negócio mais profundo, tem uma palavra que é essencial para a gente. Que até vou pegar aqui para ler para não falar errado. Mas a primícia do estudo da história da igreja para a gente cristão tem que se pautar em uma palavra: o anacronismo histórico, que seria o quê? Atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de outra época, julgar atitudes ou fatos que não estão de acordo com a nossa época, com a sua época, enfim. Basicamente é o quê? O Robson de hoje, o Robson com a mentalidade de hoje, o Robson com a tecnologia de hoje, o Robson com os ensinamentos de hoje, o Robson com a liberdade individual que tem hoje, julgar tudo o que aconteceu lá no tempo de Jesus, julgar tudo o que aconteceu no tempo dos pais apostólicos, julgar tudo o que aconteceu na era das trevas da igreja e falar assim, não, esses caras estão errados, é loucura que aconteceu lá por causa da visão que eu tenho hoje. Então, quando a gente vai mergulhar na história da igreja, se nós não tomarmos cuidado com o nosso pensamento de hoje, a gente acaba deixando de lado essa história, porque é uma história sangrenta, é uma história dolorosa, é uma história que tinha costumes, tinha cultura da época que envolvia de forma muito ativa tudo que estava rolando lá. Então, a palavra principal para o estudo da história da igreja, principalmente para nós cristãos, cara, é o anacronismo, que é não atribuir os nossos pensamentos de hoje a uma parada que aconteceu no passado, assim, sabe? Então, isso tem que estar literalmente gravado com a gente. E para dar sequência a tudo isso daí, o porquê eu falei que seria um pouco diferente. Eu queria entender de vocês aqui que estão presentes aqui na aula, enfim, o que vocês entendem de história da igreja, cara? Primeiro, para mim saber como eu vou pautar minhas próximas aulas,
e curiosidade para a gente poder interagir aqui e construir algum pensamento assim de um introdutório para essa questão da história da igreja. E assim, eu vou deixar para o anfitrião, né, falar primeiro aí, que não tem para onde correr, é o Gustavo. Assim, o que você entende, Gustavo? História da igreja, o que você acha, o que você gosta, enfim. A história da igreja, cara, é entender como é que, desde quando começou, né, quando a igreja que você está chamando de instituição, foi fundada lá no livro de Atos, e como ela se desenrolou de lá para cá, né? O que mudou, né? Por que os cristãos viviam daquela forma descrita em Atos, que muitos pensam que é comunista e não é. Por que houveram tantas mudanças, por que foi necessária a reforma protestante. Acho que tudo isso envolve, né? Eu sei um pouco, mas dá para aprofundar bastante, com certeza. Eu acho que o pouco que você sabe é igual o meu, viu, mano? Só para levar em consideração, só para deixar claro. É importante também, eu acho, esse estudo, pela questão dos mártires, né? Da gente dar valor assim para a liberdade cristã religiosa que a gente tem hoje e ver quanta gente já sofreu para que a gente tivesse acesso à palavra que a gente tem hoje nas mãos, né? Para a gente valorizar isso também, eu acho importante. Que muita gente morreu empalada, queimada, né? Cara, assim, você falou nisso, né, mano? Na época de que o cristianismo seu, estava tô sem áudio. Tá ouvindo, mano? Vocês estão ouvindo ele? Eu não tô. Então? Então acho que é aqui o problema. Eu tô ouvindo o raciocínio. Peraí. Tu tocou no assunto aí que a questão de ser queimado e tal. Logo que a igreja começou ali, Nero, né? Ele queima os cristãos, cara, para fazer eles de tocha, mano. Literalmente para iluminar os ambientes de Roma ali, tá ligado? Ele queimou os caras para fazer de iluminação pública para as pessoas, cara. Então você tocou num assunto assim que é importantíssimo. A questão dos mártires, assim, é algo a ser estudado de forma muito mais profunda. Meu carrinho na Amazon tá isso aí, mano. Tá sobre os mártires lá do início da igreja, pra você ter ideia. E aí, gente, vamos falar um pouco aí vocês. Bruna, E aí, Papu, Giz, Nádia. o que você pensa de história da igreja? Vou falar, Fala aí, brother, meu amigo. Vou falar, brother. Mano, então, eu também não sou um expert, né? Mas é um assunto que eu me interesso bastante, mano. E uma parada que eu me lembrei de uma coisa que eu li num livro da Família dos que Creem, que é o Cosmovisão Profética. E eles mencionam o quanto que a história da igreja, ela pode servir como um relógio escatológico. Uau. Tem uma passagem em Tiago que fala que o testemunho de Cristo foi água, o espírito e o sangue, né? Então, nós, como corpo de Cristo, nós temos que dar esse mesmo testemunho. E eles apontam como um relógio escatológico dois grandes eventos, né? Que seriam duas igrejas ao decorrer da história, que tipo assim, a igreja que deu testemunho da água, que na Bíblia faz menção à palavra, foi a igreja da época da Reforma Protestante, que resgatou a água de Deus, a palavra de Deus, né? Então deu esse testemunho para os homens. E também fala a respeito do testemunho do Espírito que foi dado pela igreja que sofreu o avivamento de Azusa. E a igreja dos últimos dias é a igreja que vai dar o testemunho do sangue, que é o martírio, né? Que é a semente da igreja. Então, tipo, eu acho que, tipo assim, uma parada que você falou no começo que eu acho muito importante a respeito da história da igreja, não só para a gente entender da onde a gente veio, mas entender para onde a gente vai, né? Porque quando a gente entende a revelação que Deus dá para o seu povo ao decorrer da história, a gente consegue, não só na história em si, tipo, história, mas no canon bíblico também, né? Porque a primeira menção de igreja é Carral, né? E ao decorrer da Bíblia vai se desdobrando, e depois é mencionado Eclésia e tudo mais, enfim, que é a igreja, tipo, Novo Testamento e tal. Mas quando você pega o todo, né, o passado e o presente, você consegue ter uma projeção do futuro. Então, eu acredito que
estudar a história da igreja seja extremamente importante por conta disso, né? Para entender o que a gente não deve fazer e, na verdade, quem a gente é, né? Enfim. Exato. É isso, meu amigo. Quem mais? Mais alguém aí? Mais alguém aí, pessoal? Bruna, isso. Nádia, por que estudar a história da igreja? Qual a importância? O que vocês acham? O que vocês esperam? O que vocês acham? O que vocês pensam de história da igreja? Então, eu acho que é importante porque foi em Israel que começou, né? O anúncio de Cristo, Messias, Escrituras Sagradas, enfim, veio dele, veio dos judeus. E como você falou, a partir de Atos, né? E depois que eles começaram a ser perseguidos e a palavra começou a ser anunciada para os gentios, a gente vê que ao longo da história, na igreja, houve muitas distorções sobre os fundamentos da nossa base, da nossa fé cristã. Então, eu acho que é importante a gente estudar para a gente aprender também, né? E lembrar os fundamentos da nossa fé, porque há uma distorção sobre a graça de Cristo, né? A gente vê muito sobre essa graça de você viver uma vida liberal, né? Uma vida libertina, né? E tem outras pessoas que vão ao extremo, que vivem uma vida religiosa, de moralismo. Então, eu acho que é importante a gente estudar assim, a história da igreja e fundamentar também essas partes para a gente estar sempre de acordo com a palavra de Cristo. Perfeito. Perfeito. Gislene? Fala aí, Giz. Tira o mute aí e fala o que você pensa da história da igreja, minha filha. Tá mutado ainda. É só clicar no microfone. Toca no desenho do microfone que ele já libera. Você clicou na câmera. Não estamos te vendo mais. Aê! Boa. Tem dificuldade com esse negócio aqui, viu? Ô, Gu, eu não vou falar nada desse assunto, da história da igreja, porque, na verdade, eu sou muito preguiçosa para ler e eu também nunca me apeguei a esse detalhe na história da igreja. Então, eu prefiro participar para me aprender. Na próxima, quem sabe? Excelente oportunidade, então, para você aprender. Bora lá. É isso. Mas alguém quer falar o que pensa de história da igreja? Bom, eu vou falar, mas eu vou seguir o raciocínio da Privagi. Não que eu seja preguiçosa para ler, mas o meu entendimento, Robson, é muito pequeno, muito pouco. Não vou saber falar bonito como a Bruna falou, que entende mais, que já leu mais sobre. Mas eu acho muito importante estudar para saber, sim, quem somos, para onde vamos, porque somos filhos tão amados, mas não tenho, assim, não vou saber te falar de uma forma bonita, entendeu? Então, eu também vou mais prestar atenção. Não, perfeito, tranquilo. A ideia é essa, a ideia é a gente falar mesmo o que pensa e tentar construir um consenso aqui básico daquilo que a gente acredita. Legal. Eu estou no mesmo time das meninas aí, né? Mas o que eu acho interessante é que você aí, um pouquinho que eu ouvi você falar, né, Robson, né? Meu nome é Nádia. O importante é nós aprendermos, né? Porque a gente lê, a teologia é difícil para a gente entender muitas coisas. Eu tenho lido, mas a gente sozinha, a gente não consegue, né, ter o entendimento, né? E quando a gente se reúne assim, fica mais fácil. Acho que até você vai explicar de uma forma para a gente mais, né, mais leve, mais suave, e que vai trazer mais o entendimento mais fácil para a gente. Então, Perfeito. a gente sabe N coisas, mas a hora que pergunta, o que você não sabe nada, você esquece, parece que dá um branco na sua cabeça. Então, agora você vai explicar para a gente. Que Deus te abençoe e te use aí. Perfeito, perfeito. Top.
Ai, ai. Excelente. Eu acho que não tem mais ninguém, né, Gu? Tá chegando a Celeste aí. Você chega já falando para nós que você Oi, tô aqui. fala para nós o que você sabe de história da igreja, por que você acha importante. Nossa, Gu, o que eu sei da história da igreja? Ou o que mais que você gosta da história da igreja, que você conhece, que você mais ama. Lembra que a história da igreja tem 2000 anos, então tem muita coisa aí que você pode falar, pô, eu gosto disso aqui, entendeu? O que você pensa, enfim. Gente, vocês me pegaram assim, de surpresa, né? Agora você falando, me chamou a atenção uma coisa. Antes, para a gente, né, ter acesso a Deus, ao Pai, né, nós teríamos, tinha as tendas, né, que você teria que entrar numa tenda, né, e ela caminhava, na verdade, né, ela andava de um lado para o outro, não é isso? Isso. E então, hoje nós temos um lugar, né, que a gente, né, cada um congrega aqui num lugar. Então nós temos essa liberdade, né, de congregar e cada um porque nós somos diferentes. Então tem igrejas que são mais barulhentas, tem igrejas que são mais calmas, né? Então eu acho isso é algo assim que mudou, né? Porque lá antes só lá que nós conseguimos ter acesso ao Pai. Hoje não. Hoje nós conseguimos, nós temos acesso a Ele, né? O tempo todo, né? E o Espírito Santo está conosco. Então é fantástico. Você vai ter assunto. É fantástico, é fantástico. É isso. Vai falar mais alguma coisa, Cê, sobre a história da igreja? Oi, Gu. Ai, vim pro meu cantinho aqui que tava... Bom, história da igreja. Eu pensei que era para falar de como começou, dos mártires, mas a igreja, como a Nádia falou, era um lugar que as pessoas se reuniam antes e hoje, por causa de Jesus, a igreja, e temos acesso a ele, Tá falhando. Tá cortando. Som teste. Sumiu. Segue aí, prof. Então, enfim, gostei das respostas. Não tem resposta certa. Tem a resposta que se complementa com a outra, entende? Nesse sentido que a gente está, nessa pequena dinâmicazinha aqui que a gente está fazendo. Vamos lá. Caminhando para o final, né? Mas o porquê eu disse que a questão da história da igreja ela é muito mais prática do que você pode imaginar. A história da igreja ela se dá numa questão espiritual, questão de Jesus ter morrido, ressuscitado. Lá em Atos ele vem, fala com os discípulos, falando que vai voltar, enfim, a grande comissão se dá tudo nisso. Mas a questão da história da igreja também tem uma questão sociocultural, cara. Tem uma questão social literal lá. Tem um costume do povo. Como eu disse para vocês, eles estavam num ambiente greco-romano, numa cultura totalmente helenística. E, basicamente, o que seria a questão helenística? Era a cultura de Alexandre. E Alexandre ele definia a língua, costume, os utensílios, a arte, a literatura, a filosofia, a religião dos gregos, tudo isso daí, e ele disseminava para todo mundo que estava sobre o regime dele. Ou seja, ele determinava de forma muito prática tudo que o povo ia fazer. Até tinha uma parada lá que chamava a Pax Romana, ou seja, a paz dos romanos, que seria o quê? Os romanos, eles mandavam em tudo e eles mantinham a ordem do ambiente lá. Eram muitas religiões sob o domínio deles, tinha muita gente de outras religiões, tinha muita gente de outras culturas, enfim, e aquela galera não podia tretar entre elas. Aí tinha essa parada que chamava Pax Romana, que era os romanos tomando conta de tudo e não deixando ninguém se matar. Só que eles faziam isso de uma forma cruel, eles faziam isso de uma forma rude.
Eles faziam na base da força. E até tem um versículo que Jesus pega, chega para o povo lá e diz assim, olha, eu não vos dou a paz que o mundo vos dá, mas eu vos dou a minha paz. O que Jesus estava querendo dizer lá? Ele estava falando sobre a Pax Romana. Ou seja, ele está falando assim, olha, essa galera aqui está dando uma paz para vocês que é a base do ódio, a base da força, a base da intolerância, enfim, de tudo esse negócio ruim. Eu estou dando a paz dos céus, a paz que não exige isso para que ela ocorra. Então, basicamente, Jesus está entrando num conflito social lá. Então, quando o cristianismo ele se instaura, ele vai ativamente nesse ponto. Então, por que eu estou falando que é de forma prática, de fato, a história do cristianismo? Porque hoje a gente está num contexto em que nós, como igreja, temos que ativar diretamente as questões sociais, as questões políticas e econômicas do nosso país, cara. Quando eu vejo o Gustavo fazendo as lives dele sobre assunto de finanças, cara, eu fico louco, fico doido de alegria. Por quê? Porque o cara tá levando o Cristo através dessa questão financeira. E tá faltando. Quando eu vejo pessoas cristãs se infiltrando na política, com a palavra de Deus, com a mensagem do evangelho, eu fico doido de tanta felicidade. Por quê? Porque eles estão fazendo o que a igreja do começo fez, que era ir contra todo esse molde humano, todo esse governo terreno, toda essa questão do governo do homem, e falar, não, mano, isso aqui tá errado, isso aqui tá totalmente errado, e eu tô dando o que é certo para vocês. Então, e agora, principalmente nos nossos dias, cara, para pensar, hoje a gente está vivendo um conflito, pelo menos no nosso país, de extremos, esquerda, direita, política, galera se matando por causa disso, um não gosta do outro, enfim, toda essa questão. E tem pessoas pegando, falando assim, cara, eu vou dar a paz para vocês. Sei lá, não sei se é igual do Lula ou do Bolsonaro, não interessa muito, mano. Mas o discurso do Lula é o quê? Eu vou dar a paz para vocês, pessoal. O Bolsonaro, idem. Mas a gente, como igreja, tem que responder, mano, a paz de vocês não vai resolver o problema. O que vai resolver é a paz que o nosso Pai dá. Então, literalmente, a história do cristianismo está muito mais presente nos nossos dias do que qualquer momento, cara. É literal, é real. Entendeu? Por isso que é importante a gente saber a história da igreja. Um dos principais motivos é esse. Entendeu? Então, assim, ela tá real, não é simplesmente um conjunto de ideias ou nossa, uma historinha, não, é porque é muito prático, cara. É literalmente prático a questão da história da igreja. E já envolvendo nesse assunto, assim, encaminhando para o final, para vocês terem ideia, a história da igreja, ali o começo da igreja, ela começa a dar voz, ela começa a dar senso de existência para pessoas que até então não tinham. E vale destacar ali 3 grupos: escravos, soldados e as mulheres. Eles vinham de uma sociedade totalmente patriarcal, a mulher não tinha voz, enfim. Mas elas passam a criar a voz ali. Escravos idem, questão de liberdade. Os soldados, eles viviam nessa parada de guerra, de morte, de se matar ali por uma causa de um imperador, enfim. E aí vem a mensagem de Cristo falando, cara, vocês não têm que morrer mais por causa disso, não. Se morrerem, é por causa do evangelho. Então, eles ativam primariamente esse povo, um povo que é meio excluído ali pela galera. E falando especificamente nas mulheres, e plantaram uma ideia errada, que a igreja ela cresce de uma forma machista e etc, etc. Isso não é verdade. Eu concordo, é um fato, tem seus excessos. As mulheres foram muito tratadas durante o tempo, ao longo dos anos, mas muito por uma cultura da sociedade, não dos cristãos, porque logo a primícia do cristianismo ali do começo era tratar a mulher de outra forma. Vale destacar que muitas mulheres participaram ativamente ali do crescimento da igreja. Talvez vocês não saibam disso, mas de ensinamentos, ensinando, doutrinando, assim, não como mestres e pastores e tal, mas ali num cargo de discipular pessoas. Havia muitas mulheres ricas naquela época, de famílias muito boas. Ela abriu mão de todo o seu dinheiro e investiam na igreja. Tinha os pais da igreja, infelizmente não conta essas partes das histórias, mas um dos pais da igreja chamava Jerônimo. Ele tinha uma discípula lá, chamava Raquel, se não me falha a memória, que a mulher era tão inteligente, e ensinava tanto a igreja, que ele pegou e falou assim, cara, eu não tenho dúvidas que se ela tivesse a posição que ela poderia estar, ela seria uma mestre muito maior do que eu. Ela ensina muito mais do que eu. Ela tem ensinamentos muito mais profundos do que eu.
A mensagem dela tem mais poder que a minha, vamos assim dizer. Então, assim, a história do cristianismo, novamente, ela aplica de forma direta nessa questão, dando voz para as mulheres, libertando os escravos ali, dando uma nova perspectiva para os soldados. E, novamente, porque eu estou falando para você que é muito prático. Hoje, no nosso contexto, tem muitas pessoas, cara, que estão vivendo aprisionadas. Tem pessoas que estão vivendo sem liberdade nenhuma. Tem pessoas que estão presas. E a única coisa que, de fato, vai libertar essa galera toda é a mensagem de Jesus Cristo. E a melhor inspiração que a gente poderia ter, cara, é o começo da igreja. Que essa turma aí, esses doidos aí, esses crentes malucos, eles saíram por todo lugar lá pregando essa mensagem de Jesus. E hoje eu acredito muito que o nosso maior convite, a nossa maior necessidade como igreja hoje é ir para essa galera. É chegar, é infiltrar em todas as áreas da sociedade, é pregar para essas pessoas menos favorecidas, porque infelizmente hoje a gente tem nossas dificuldades no nosso país e no mundo, e chegar com o evangelho para eles. Então, essa aula introdutória, o sentido dela para você, que eu queria trazer aqui, que é um sentido muito pessoal, infelizmente também não é a maior parte do teólogos, parte dessa ideia, os caras foram muito acadêmicos, é que a história da igreja está muito mais presente no nosso presente do que a gente imagina. E ela tem muito a nos ensinar para nos encorajar a pregar o evangelho, uma questão teológica mesmo, para a gente pregar com conteúdo para essa galera, e estratégia, cara. E estratégia. A gente pode falar isso mais para frente, eu acho que o Pacu vai gostar muito disso daí, de questão de estratégia, de como a gente vai alcançar as pessoas, de como a gente vai pregar para as pessoas, enfim. Eles usaram muito disso no começo. Então, nessa aula de hoje, o que eu queria deixar para princípio, para essa questão introdutória na história do cristianismo, é isso. A história do cristianismo, ela está muito mais presente no presente, de fato, do que a gente possa imaginar, cara. E assim, eu espero ter despertado alguma curiosidade de vocês a respeito da história da igreja. Tem muito material na internet, tem muito conteúdo. Se vocês quiserem ver alguma coisa para na aula que vem a gente conseguir conversar um pouco de forma mais afim, mas na aula que vem vai ser um pouco mais acadêmico mesmo. Vamos tentar aprofundar mais em pontos da história, enfim. Mas hoje a aula se resume nisso, cara. Que a história da igreja, aquilo lá que aconteceu lá no passado, ela está muito mais presente no nosso presente do que a gente imagina. Mano, legal, obrigado. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão da cultura. Você falou que essa fundação da igreja e a própria pregação de Jesus, ela veio para romper com o contexto cultural da época, né? Que era esse período helenístico, essa cultura helenística, né? Essa cultura grega. Fala um pouco mais, se você puder, qual era o pensamento vigente na época, por que Jesus foi tão disruptivo, né? Eu não sei se você vai abordar depois a questão das filosofias que existiam, né? Eu não sei direito os nomes, né? Mas os estoicos, os caras assim. Tem o lance de você negar tudo que era material era ruim, uns falavam, outros falavam que tudo que era material é bom. O que era um pouco dessa cultura que você falou, para ficar mais claro para eles, o que é essa cultura helenística, essa cultura grega? Mano, vamos lá. É um assunto bem profundo, né? Porque aí vai envolver uma questão filosófica, né, mano? Que aí vai fugir um pouco, não que vai fugir, mas assim, para a gente se aprofundar de fato, vai acabar correndo um pouco. Que nem o Gustavo disse, a cultura helenística, Alexandre, a ideia de Alexandre sempre foi criar assim um povo, não é para si, mas que ele pudesse dominar inteiramente. E esse cara, ele já teve as estratégias, como eu disse no começo lá, ele era língua, costume, utensílios, arte, literatura, filosofia, enfim. E, claro, usando a força para tudo isso. Um pouco dessa cultura helenística, que parte dessa questão grega, vem do que o Gustavo disse, de filosofias. E a principal filosofia, na época, não me falha a memória, são dos estoicos. E os estoicismo, basicamente, é o quê? É pensar em si próprio. Não me falha a memória. Se não for isso, é outro nome lá, mas a principal era essa daí. Era que não há verdade absoluta, não há verdade absoluta, não há um ponto de verdade absoluta, e cada um vive para si. Então, a galera daquela época literalmente viviam para si, para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus prazeres. Porque, assim, a gente vê hoje
essa questão de assim, sexo desvairado, essa corrupção dos costumes morais, cara, eles não tinham problema nenhum com isso. Eles não tinham nenhum pouco de problema com isso, porque para eles era normal, eles faziam o que eles bem entendiam. E como não havia verdade absoluta, não tinha um parâmetro moral e ético que regrasse as condutas deles. Então, basicamente, era essa questão helenística, esse pensamento helenístico. E através da filosofia, eles dominavam isso, né? Porque o intelectual, naquela época, era muito valorizado. Então, aquele cara que dominava a letra, dominava a oratória, ele conseguia transformar todo esse ego dele assim, em ensinamento para dominar uma camada de pessoas. Não era todo mundo, porque tinha muitos filósofos, enfim, tinha muitas pessoas ali envolvidas nesse contexto. Então, basicamente, essa cultura helenística se dá nisso, de uma forma bem grotesca mesmo e bem resumida, mas se a gente for mais fundo para ela, é um negócio bem mais denso. Deixa eu só pegar aqui um livro aqui para confirmar isso daí. Não caiu. É interessante a gente observar como essa cultura que existia lá, né, ela ainda está presente assim na forma de pensar, né, muito racional, fugindo um pouco da questão de sensação, indo mais para um desencadeamento lógico. Isso está muito presente hoje, essa forma de pensar dos gregos, né? Só desculpa, não é os estoicos, não, são os sofistas. A principal filosofia assim, da questão do helenístico mais influencial é os sofistas, mano. Tudo isso aí que eu falei dos sofistas. Não confundir com a Grécia de hoje, né? Quando a gente fala filosofia grega, né? Cultura grega, não tem nada a ver com a Grécia atual. É a Grécia daquela época, né? Que trouxe uma forma de pensar toda para o mundo e que tem a ver com o jeito de pensar, né, o mundo. Por exemplo, Aristóteles, que foi um dos filósofos mais antigos, né? Como é que chama lá? O Sócrates. Tudo que esses caras pensaram influencia diretamente o jeito que a gente pensa hoje. E aí, quando vem uma das primeiras questões mais fundamentais do ser humano, o que é a verdade, né? Como o Gustavo falou, existe uma verdade. O sofismo falava que não existe uma verdade única, cada um tem a sua verdade. Não. Aí vem Cristo e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, veja que as palavras de Cristo têm uma densidade filosófica incrível. E às vezes a gente acha que não, né? Como que essas palavras chocaram a realidade daquela época e chocam a nossa realidade hoje com os desdobramentos dessa filosofia, desse jeito de pensar que até hoje a gente tem, né? Então, é interessante a gente pensar nisso e pensar nesses desdobramentos, né? Você falou nisso, Gorgias, ele é um dos principais filósofos sofistas e os que lideravam os camaradas lá. Ele declarava dessa forma, todas as afirmações são falsas. Para eles não existiam verdade. Todas as afirmações são falsas. E isso fazia com que eles tinham liberdade para tudo. E uma coisa que o sofista também pregava era o quê? Foi que eles atacavam a justiça. Ou seja, não há justiça. E por não haver a justiça, eles poderiam fazer o que eles bem entendiam. Entendeu? E aí, como eu falei, através da persuasão, da retórica, eles dominavam tudo isso e se passavam como os maiorais e influenciavam literalmente, diretamente os pensamentos. Oi? Deixa eu perguntar, deixa eu entender. A gente está falando que esse pensamento helenística, né, da cultura grega, a gente está falando a gente está falando sobre os gentios, a gente está falando sobre quando o apóstolo Paulo começou a pregar para os gentios e que ele encontrava essa cultura aí grega, né? A gente não está falando quando, tipo assim, porque assim, Israel, ela estava dominada, então, pelo povo romano, certo? Isso. E a mentalidade deles é diferente dessa mentalidade de Alexandre, certo? Sim. É só para eu entender o que a gente está falando. Perfeito. A gente está falando dessa parte.
do início da igreja através de Atos. Porém, na época de Jesus, veja que o povo de Deus estava constituído como nação, mas estava oprimido pelo domínio romano. Então, eles estavam influenciados pela cultura da época, né? As cidades onde Paulo passa a pregar, Éfeso, Filipos, eram cidades onde existia uma densidade de comércio. Então, ali vigorava vários tipos de pensamento, mas esse contexto helenístico, quando Alexandre quis dominar não só uma nação, mas todo um território, ele falou, como é que eu posso fazer todo mundo realmente ficar refém do meu governo, né? Então ele Domina a cultura. Um conjunto de práticas, língua, né, forma de pensar, forma de agir, que foi chamado cultura helenística. Então toda aquela região estava dominada por aquilo, né? O povo de Deus naquela época de Jesus estava ali como meio que oprimido, né? Ele estava em uma nação, mas ele estava em contato, tanto que os romanos passaram a cobrar impostos. Então eles estavam em contato com eles conheciam, né? Não é que eles estavam isolados dentro da nação deles, eles estavam em contato ali com aquelas pessoas, eles faziam comércio, né? O judeu é um povo comerciante, né? Então eles estavam em contato com aquela cultura. Então mesmo para o povo de Deus, para a nação de Israel, é como a gente, né? A gente está aqui no Brasil, mas a gente sabe o que está acontecendo no México, né? A gente sabe o que está acontecendo ali no Chile, a gente está rodeado, né? Uma corrente de pensamento vem, né? Então, eles não estavam isolados ali, o povo de Deus. Então, toda essa cultura estava tentando, estava mudando o jeito que eles pensavam a respeito das coisas em geral, né? Perfeito, Gustavo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que era mais ela querendo se localizar, né? Assim, nos pontos que foram soltados. Mas perfeito. A gente pode dizer, então, que para Paulo foi muito mais difícil, acredito que seja muito mais difícil a pregação do evangelho para o povo gentil do que o próprio Israel. Não sei, porque assim, se você pregar a palavra de Deus para uma cultura onde existem vários deuses, deve ser muito mais difícil do que os próprios israelitas, né? Uma vez que eles tinham a Torá, eles tinham aí os mandamentos de Deus, eles tinham uma noção, né? Agora, a gente vê pelo menos eu acho que é muito difícil, né? Quando a gente lê lá em Atos, quando Paulo vai para Atenas e que ele começa a andar na cidade e começa a ver um monte de deuses, né? Que eles cultuam, e depois ele vai lá falar com o povo. Então, eu acho que é muito difícil introduzir o evangelho numa mentalidade onde existem vários deuses, né? E ninguém é de ninguém, enfim. Essa foi a missão que Deus deu para Paulo, né? Paulo, apóstolo dos gentios, e os outros apóstolos dos judeus, né? Tanto que você tocou num assunto que é interessante, assim, a gente que acaba indo para um pouco mais a fundo, a gente pensa que a idolatria na igreja ela se dá ali com a igreja católica, bem depois e tal. Não, mas ela começa antes, ao ponto que quando Paulo estava pregando, quando aquela galera ali do começo estava pregando, a igreja de Éfeso, aquela população ali tinha uma deusa, eu não lembro o nome dela ao certo, mas eles tinham uma deusa, que eles adoravam ela. Quando a pregação de Cristo chegou lá, eles entenderam o evangelho, muitos entenderam, mas também já tinha aquele povo que entender da forma deles. Diana dos Efésios. Não, eu não me recordo se é essa ou certo, mas enfim. Aí o que acontece? Eles substituem. Eles começam a adorar Maria para substituir essa mulher que era a deusa deles. Aí eles colocam Maria. Então, aí tipo, Maria passa tipo, a ser uma santa para eles. Aí substitui a idolatria, substitui os deuses. Então, tinha muita dificuldade no pregação do evangelho. Mas em todas elas, Paulo foi vencedor, a igreja foi vencedora. E em nome de Jesus, a gente vai vencer também aqui num tempo que a gente está vivendo. Eu acredito também que quando a gente fala, por exemplo, do texto da passagem do filho pródigo, né, a gente entende que
nenhum dos dois é o caminho do amor ágape, né? Um filho estava lá na libertinagem e o outro filho estava no legalismo, né? Um estava adorando ao Senhor, servindo o seu pai por obrigação, por regra, e o outro estava servindo ao Senhor por interesse, né? E eu não sei qual dos dois era mais difícil, porque a cultura helenística estava totalmente bagunçada na cabeça dos caras, né? E por outro lado, a cultura judia, né? Judaica, conheciam ao Senhor, mas estava totalmente gelada, né? Vamos dizer assim, estava totalmente seguindo regras apenas, de uma maneira muito legalista mesmo, né? Então, é tanto que quando começa-se a pregação para os judeus, existiam os judaizantes, que falavam, não, a gente acredita em Cristo, mas peraí, mas ainda tem que circuncisar, né? Circuncidar. Então, acho que os dois povos foram difíceis, porque um conhecia, mas se relacionava com Deus no modelo farisaístico, né? Que faz as coisas pela lei, né? E o outro não conhecia nada de Deus, se apresenta-se essa ideia de Jesus Cristo, mas os caras estão tão assim que eles pegam e talvez a forma de pensar está tão distante do que é o evangelho que eles pegam Deus, mas colocam no lugar de um outro santo, né? Então, acho que as duas tiveram dificuldade. Cada um com a sua peculiaridade, né? Cada um com a sua dificuldade. Ô, Lindão, você tá sem câmera, viu? Não, eu tive que deixar a câmera aqui do lado, aqui, mano. Tô procurando um outro livro. Não tô não. Agora não. Gente, eu acho que é isso. Tem perguntas aí pro professor da cultura helenística? Não, toma cuidado com a pergunta de vocês, porque o professor é o Gustavo, eu sou um cara que tá tentando falar alguma coisinha aqui, viu? É o Robson Gustavo, professor. Perguntas, gente. Acho que é isso. Acho que o que fica para mim aí da conversa de hoje é a importância da gente estudar a história da igreja para entender o caminho, né, até o que a gente vive hoje, entender e dar um pouco de valor aí para os mártires, para tudo que já aconteceu, e entender essa questão do anacronismo histórico que ele falou, que a gente não pode pegar um texto de antigamente e achar que eles pensavam como a gente, né? Você vai ler o Antigo Testamento e fala, mas meu Deus, que matança de animal é essa, né? Ou você pega um texto do Novo Testamento mesmo e fala, nossa, mas que absurdo, por que eles pensavam dessa forma, sendo que já se passaram 2000 anos, né? Muita coisa a gente entendeu, o Espírito Santo foi trabalhando, então é importante a gente tentar pensar com a cabeça daquela época, né? Para entender o impacto que teve cada uma das coisas. Outro dia me perguntaram, meu Deus, como que Paulo não combate a questão dos escravos, né? Por que eles não se colocam diametralmente oposto às pessoas não serem mais escravas, né? Paulo, ele é, de certa forma, permissivo, né? Que ele fala, você que é escravo, obedeça ao seu senhor, né? Ele prega, mas ele não se coloca contra, né? E aí a gente vai entender qual que era a cultura da época. A escravidão era uma coisa muito mais leve do que a escravidão dos africanos que a gente vive, né? Tinha uma série de leis que regulavam, né? Tinha uns direitos lá, enfim. Eu não quero entrar em detalhes disso, mas só para dizer que a gente precisa conhecer um pouco do contexto para entender melhor o que estava se passando naquela época. Então, acho que vai ser fundamental para nós conhecer todo esse contexto e toda essa história aí. E vai ser muito bom. Na semana que vem a gente continua. Tira um printzinho aí, mano. Eu tô feliz demais por você tá falando aqui, mas fazia tempo que eu não fazia. Eu quero até deixar registrado, ô Gu. Tira aí, porque eu tô no celular, mano. Oh, gente, vamos abrir a câmera aí, então, para o professor ganhar um print bem colorido. Mano, não, eu fiquei feliz, mano. Não esperava essa felicidade minha, não.
Você e aí vocês podem abrir? Se puder, se não puder, não tem problema. Deixa eu só ver um trem aqui, que eu tenho 2 telas, aí quando eu printo, Printa tudo, mano. É ele igual aqui em printa casa, mano. tudo. Peraí, deixa eu ver se... já aprendi como faz. Então vamos lá. Depois você me doutor, ensina. sorria, doutor e... Beleza, povo. Então Valeu, é meus isso. amigos. Vamos... Obrigado por escutar e tamo junto. Você tá com a internet boa aí? Ou tá falhando? Hã? Acho que tá falhando, né? Ô, Nádia, ora pela vida do Robson, então, para nós, abençoando a vida dele. Por favor. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, por mais este dia. Queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Isso, Senhor, é um presente, é uma dádiva só do Senhor, ó Pai. E nós queremos te louvar porque o Senhor que nos escolheu para que estivéssemos aqui, Senhor, aprendendo mais da tua palavra. Eu quero agradecer pela vida do Robson, Senhor Deus, pela disposição e te pedir, Pai querido, que o Senhor venha capacitá-lo cada dia mais. Que o Senhor venha trazer a ele sabedoria, Senhor Deus, graça, para que ele possa trazer, Senhor Deus, tudo isso aqui para nós nas próximas aulas, Pai querido. Abre a nossa mente, Senhor Deus, abre, para que nós possamos entender, Senhor, entender a tua palavra, entender, Senhor, mais da tua igreja, Senhor Deus. Nós somos a tua igreja hoje, Senhor, mas nós queremos conhecer, Senhor, a história da igreja, Senhor. Então, nós te damos graças por este tempo, Senhor. Eu abençoo aqui a vida de cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar infinitamente a vida de cada um deles, em especial do Bu também, Senhor. Obrigado pelo tempo, pela dedicação, e que o Senhor esteja conosco nessa semana, Senhor Deus. E que nós possamos buscar mais entendimento, ler, entender um pouco mais, para que o estudo se torne mais fácil aqui, Senhor. É no teu nome, Pai querido, que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém, amados. Boa semana, então. O Senhor abençoe vocês, tá bom? Amém. Amém. Fiquem com Deus. Semana que vem estamos de volta. Ô, Gu, amanhã eu falo com você. Tá bom. Beijos. Fica com Beijo, Deus. gente. Tchau. Até mais.